Seja de novo bem-vindo à Comissão Executiva. Estamos a olhar para o investimento produtivo em Portugal, estamos a olhar também para o financiamento, para o futuro da economia portuguesa e da zona do euro. Estávamos a discutir aqui precisamente o facto de se investir na inovação e da inovação ter um custo e desse custo se refletir num produto final. Acha que isso não prejudica a procura? Não. Eu penso que a única forma de tornarmos competitivos é através da inovação. Não há outra. Porque... Acha que isso falta efetivamente no ADN das empresas portuguesas? Não, ela está lá. Ela está lá. E o conhecimento existe em Portugal. É evidente que neste momento não podemos ser só otimistas, temos que ver as fraquezas que temos. E a fraqueza tem sido a fuga de talentos, que é aquilo que também me tem preocupado e que tem sido objeto de intervenção da própria Ordem. Se analisarmos o que aconteceu entre 2001 e 2011, cerca de 500 mil jovens saíram deste país. Entre o censo de 2001 e o censo de 2011. E desses 500 mil jovens, cerca de 10% têm formação superior. Ora, o que é que isto está? Nós temos que inverter isto. Temos que atrair os nossos cérebros, ou melhor dizendo, os nossos jovens com conhecimento, porque, inclusive, a ida para fora não é muito mau, antes pelo contrário, desde que seja aproveitado. E neste momento, a nossa preocupação é criar bases de dados que permitam conhecer o que é que cada um desses jovens está a fazer. Eu, na área da engenharia, é evidente, que é aquilo que tem a minha responsabilidade, chamamos assim, e a partir daí saber os upgrades que eles foram tendo, a evolução do conhecimento, para que as empresas portuguesas percebam que está ali um jovem que lhes pode ser útil. E ir à pesca e apanhá-lo e trazê-lo para cá como valor acrescentado para aquela empresa. Uhum. E eu penso que os empresários mudaram muito a sua mentalidade. Aqui há uns anos, falarem num doutorado numa empresa, eles deitavam as mãos à cabeça, nem pensar. Agora vejo empresários a procurar doutorados, porque são mais-valia, são valores acrescentados, que lhe vão dar alteração profunda, inclusive não só no processo de fabrico, mas na forma de abordagem daquilo que é a sua empresa, transformando-a e dando uma evolução tecnológica muito grande. Portanto, temos um problema neste momento. Temos muitos jovens que temos que recuperar para o nosso país. Temos conhecimento, vamos valorizá-lo. E é nessa perspectiva que eu penso que deve ser a grande aposta do nosso país. E impedir aquilo que o Sr. Bastonário acabou de referir, que é que quando privatizamos empresas, nós não o façamos numa lógica de venda. Eu cito aqui Henry Ford. Henry Ford dizia qualquer coisa. Uma empresa que se preocupa apenas com o dinheiro é uma empresa pobre. E agora faço analogia para o país. Um país que apenas se preocupa com o dinheiro é um país pobre. Temos que perceber se aquela empresa que é comprada com base em capital estrangeiro não nos vai afetar ou os centros de competência que cá estão instalados. Para mim, a preocupação da PT, é um caso expoente, a preocupação da REN, se a REN, ao ser adquirida pelos chineses, ela não vai afetar fortemente todas as compras que estão efetuadas, destruindo, inclusive, empresas que eram fornecedoras de material para a própria REN. Estou a falar na REN como exemplo. Eu penso que o país tem que se precaver e que todo o processo de venda, como queiram chamar, privatização, como quiseram chamar isto, deve estar muito bem escudado para impedir que determinadas situações possam conduzir à tal saída de valências que temos. Como sabe, na área das telecomunicações, a PT dava cartas no mundo, já tínhamos um desenvolvimento tecnológico que potenciou o desenvolvimento de empresas em toda aquela zona, que estimulou a Universidade de Aveiro, por exemplo, entre outras, e isto é que nós precisamos. É de empresas âncora que tenham massa crítica, que tenham capacidade de mobilizar o conhecimento e, a partir dele, impedir que os centros de competência saiam do nosso país. Rui Lima Martinho, partimos daqui precisamente para lhe perguntar se acha que este pode ser um possível caminho. Já temos a inovação no ADN de muitos empresários e de muitas pequenas e médias empresas que querem fazer mais e melhor, ficar com os cérebros por cá e não os deixar ir embora, aproveitá-los ao máximo. Agora, talvez este programa, o VEM, do Governo, possa trazer alguns deles de volta. À parte disso, nada se faz sem dinheiro. Pois nós precisamos de financiamento, é evidente. E, portanto, temos neste momento na economia portuguesa algumas saídas que, digamos, são inovadoras.
primeiro lugar, com toda esta crise que não foi só portuguesa, mas foi uma crise generalizada da banca tradicional, da banca de retalho, será difícil que nos próximos tempos a banca volte de novo a ser o grande motor de, digamos, financiamento alheio das empresas. E estamos a falar, nomeadamente, das médias empresas, que são aquelas que efetivamente precisam muito de algum financiamento para se poderem desenvolver e para poderem acordar esse ADN que já lá têm, numa grande parte, digamos, na sua própria constituição natural. Portanto, se pusermos de lado essa questão e partindo da realidade de que tem sido difícil em Portugal ter aquela ideia que noutras sociedades é tão vulgar como no Reino Unido ou nos Estados Unidos, de abrir capital, abrir a terceiros o capital das empresas pela Bolsa, então nós temos neste momento que aproveitar várias coisas. Em primeiro lugar, uma grande parte dessas empresas que já estão a trabalhar em Portugal, que são portuguesas, já diminuíram a sua dependência do crédito bancário. Tiveram que o fazer. E, portanto, neste momento, se têm novos projetos, têm que ir por duas vias. Em primeiro lugar, aproveitar os fundos europeus. Eles estão aí, vão ser aplicáveis a muitos dos projetos que as empresas possam ter. Há critérios muito objetivos, vai haver metodologias muito bem estabelecidas e, portanto, se as empresas se organizarem, se tiverem os projetos bem fundamentados, vão ter esses fundos, que normalmente são fundos a longo prazo, com condições preferenciais e que podem ajudar a implementar esses projetos. E são 25 mil milhões de euros Exatamente. em Portugal, no Portugal 2020. Esse é um dos pontos. Depois, aproveitar uma outra ideia que não era tão utilizada em Portugal, que é, se as empresas fazem algum lucro, reinvestir esses lucros. Podem ter um tratamento fiscal melhor, digamos, mas têm que reinvestir os lucros. Não podem fazer distribuição de dividendos, não o devem fazer. Porque as empresas precisam de ser renovadas, precisam de estar sempre a ser reinvestidos capitais nessas empresas para que elas não percam, digamos, a capacidade de estarem atuais e de estarem no mercado com o mais inovador que haja. Depois, em relação a outras questões, neste momento, dissemos há pouco que os juros estão muito baixos. O preço do petróleo é muito baixo e vai estar ainda durante algum tempo, embora, como saiba, seja uma indústria extremamente volátil. Tem a questão do euro, que se desvalorizou muito, relativamente, sobretudo, à moeda padrão, que é o dólar, e, portanto, temos condições... São tudo fatores que podem ser e devem ser aproveitados pelas empresas. Essas médias empresas, algumas, sobretudo as da faixa litoral, eu diria entre Leiria e o Norte, estão muito ligadas já à universidade. Têm projetos com as universidades do Minho, da Aveiro, do Porto, aqui em Lisboa. Portanto, é também muito bom que se incentive esse desenvolvimento. Os quadros. Há cá quadros portugueses. Haverá quadros que foram fora e voltam, e haverá quadros que não voltam. Mas isto é a realidade, digamos, de todos os países. Porque a Irlanda ainda teve maior saída que nós, com a crise, e também com aquela capacidade que os irlandeses têm de procurar trabalho, seja onde for. Foi assim que fizeram, como sabe, os Estados Unidos há séculos passados. E, portanto, a Irlanda teve muitas saídas, a Espanha teve muitas saídas. Todos os países, quando não há oportunidades, têm saídas. Mas depois, se o país entrar numa reta de sustentabilidade do seu crescimento, também voltam. E porquê? Sobretudo no sul da Europa. Porque há esta raiz familiar muito grande. Aqui em Portugal, em Espanha, em Itália, as famílias ainda se reúnem regularmente. Os pais, os avós, os filhos. E, portanto, tudo isso levará a que muitos voltem. Os que não voltarem também, digamos, podem ser úteis ao seu país. Primeiro, porque lá fora têm, digamos, uma boa representatividade. Segundo, porque reparo que temos vários nomes lá fora, e eu podia dar-lhe alguns, mas eles vêm regularmente a Portugal. Eles fazem cá formação, eles dão cá aulas, eles participam, trazem a sua experiência, trazem o seu testemunho, e isso também é importante. Eu, de qualquer modo, acho sempre muito positivo que, estando nós na Europa, que isto seja mais do que estar na Europa, que seja um espaço onde estes povos se possam, digamos, movimentar e trabalhar hoje num país, amanhã noutro, depois voltar ao seu país, depois, se for o caso, ter outra oportunidade de voltar a sair, porque eu penso que é um bocadinho como a diplomacia de antes, ou as multinacionais. As pessoas vão indo, consoante depois também, não só as oportunidades, mas aquilo que as empresas precisam dessas pessoas. E, portanto, há aqui um intercâmbio e também devemos promover, eu penso, a vinda de estrangeiros para Portugal, que também é bom. Desde que tenham capacidade, desde que tenham habilitações, desde que tenham qualificações, eles inseridos numa equipa multidisciplinar e com multinacionalidades na sua composição, também é positivo. E desenvolverá mais as empresas. Também no próprio relacionamento
que há entre povos diferentes, mas todos trabalhando para o mesmo, que há de ser o objetivo de desenvolver a companhia, de aproveitar os investimentos, de fazer novos investimentos mais inovadores. Olhando para esta questão do investimento, também muito ligada à questão do financiamento, já que trabalha diretamente também com engenheiros, gostava que me passasse aqui um pouco daquilo que é a experiência no terreno. Há informações contraditórias nesta matéria, mas que nos dizem que efetivamente os bancos têm dinheiro para emprestar, mas não emprestam dinheiro a muitas empresas porque falta um plano de negócios que seja credível. Ou seja, agora o dinheiro já não se dá da mesma forma fácil, não há o crédito fácil como havia noutros tempos. É preciso provar que aquele projeto vai ter sucesso no futuro e essas componentes têm que estar ali muito bem explícitas. Tem ou não noção de casos como este? É evidente que tem. A avaliação do próprio, as condições de financiamento às empresas alterou radicalmente. Quer dizer, os próprios bancos estão a correr um risco muito inferior ao que estavam, ou de uma forma deliberada, ou, não sei se inconsciente, estavam a desenvolver na forma de empréstimo a muitas empresas que às vezes não teriam viabilidade económica adequada. O que aconteceu foi que há dinheiro nos bancos, segundo a informação que tenho. Agora, os bancos é que agora estão muito diferentes em termos de avaliação daquilo que é a capacidade da empresa para se desenvolver ou não. E, portanto, o risco que os bancos estão a correr tem uma avaliação muito mais rigorosa, muito mais fina e, portanto, o empréstimo surge, sim, mas em empresas que eles considerem economicamente viáveis. Muito bem, então acho que muitos dos investimentos que ficam pelo caminho, muito provavelmente é porque têm um risco alto ou não conseguem provar de uma forma que o banco considere razoável que o projeto efetivamente tem pernas para andar e pode ter sucesso. Tudo me leva a crer que é essa, neste momento, a modalidade que está a ser adotada de uma forma genérica por todos os bancos. E concorda com ela? Acha mais prudencial? Eu não tenho conhecimentos que me permitam dizer que é a melhor forma, mas do ponto de vista daquilo que uma empresa tem, a empresa aposta em função de uma avaliação da sua capacidade e essa aposta tem que ser transferida para quem lá aplica o seu dinheiro. Isso é inevitável, quer dizer, não. Agora, eu faz-me lembrar o chamado desabafo da Gafuri, perdoa-me a expressão, e é isto que está a desvalorizar a engenharia, no meu entender. A engenharia está a ser considerada muito como commodities de supermercado. E o desabafo da Gafuri dizia, se perguntarmos à maioria das populações de onde é que vem a água, dirá da torneira. Se disser de onde é que vem a eletricidade... De trás da parede. Não, do interruptor. As pessoas dizem de O trás da problema parede. é que a engenharia teve culpa em alguma crise no país, porque transferiu este conceito de commodity, de disponibilidade dos produtos que vai desenvolvendo, sem os valorizar devidamente, do ponto de vista conceptual, e se perguntarmos a maioria de onde é que vem o dinheiro, do banco. E foi esta... Aí é a grande responsabilidade da engenharia na crise económica portuguesa. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que houve uma mentalidade de parte a parte, não era só responsabilidade do banco, era das pessoas também. Todos sabemos como é que era o empréstimo às habitações, por exemplo. Tudo isto, efetivamente, foi uma situação que não é desejável que se repita. E penso que as pessoas e os bancos aprenderam e não vão repetir essa situação, porque era ganho fácil, era uma economia muitas vezes virtual e não uma economia real. Não sustentava a economia real. E relativamente aos custos do financiamento, para as empresas que ainda assim conseguem, porque há empresas que conseguem esse financiamento e conseguem levar os planos de negócio e pôr os negócios a andar, gostava de lhe perguntar se acha ou não justo que às vezes empresas com a mesma dimensão, com um projeto viável no mesmo setor, as portuguesas e as do centro da Europa tenham custos de financiamento completamente diferentes. De certo modo foi explicado pelo bastonário da Ordem dos Economistas exatamente isso. São condições de atratividade induzidas por custos de contexto, que são designados por custos de contexto. A justiça. Uma justiça rápida é determinante. Licenciamentos rápidos. O processo de licenciamento não pode um investidor estar a correr capelinhas. Balcão único. Um balcão único que permita com facilidade e com capacidade de decisão quem lá está, de avaliar se aquilo se ajusta àquilo que é uma orientação que tem que ser dada pelo Estado. O Estado não se pode meter, quer dizer, o mercado, como Deus absoluto, não existe, quer dizer, o mercado tem que estar ajustado àquilo que são os interesses de um país. E é nessa perspectiva que o tal balcão único
a tal mobilização da parte fiscal, para que não seja penalizadora. Porque o que acontece, por exemplo, uma empresa portuguesa, uma empresa alemã, veja-se a diferença substancial que existe em termos de custo do dinheiro, em termos de fiscalidade e em termos daquilo que é o tal custo de contexto associado à justiça e ao modelo de autorização para exercer a sua atividade. E tudo isto num mercado que se quer concorrencial e um mercado único. Isso é tremendo. E vejamos o que é que aconteceu depois do euro, o que é que a Alemanha aproveitou e que países periféricos desaproveitaram, ou melhor dizer, não tiveram condições para reagir a um modelo financeiro que lhes estava associado. Vamos precisamente terminar com este modelo económico europeu. Deixe-me só observar que em relação à Europa, em relação ao que estávamos a conversar, ainda falta também um passo importante, que é a regulação das várias atividades e o aspecto fiscal dos vários países ser mais semelhante de uns países para outros. É que a diferença é muito grande. E, portanto, quando um investidor estrangeiro está a fazer todo o seu balanço, há determinado tipo de países onde exatamente esse tipo de coisas estão resolvidas de maneira mais favorável do que, por exemplo, em Portugal. E, portanto, têm vantagem sobre nós. Há uma regulação ainda por fazer nestes domínios para assemelhar mais os países e tornar mais fácil depois uma escolha final que não prejudique os países que ainda têm, como nós, estes pontos negativos. Custos de contexto ainda não completamente desmantelados, justiça que não é tão célere, aspectos fiscais, tudo isto nós precisamos de trabalhar, mas devia ser gente dentro do próprio, digamos, plano e projeto europeu. Olhando agora para o modelo europeu e fazíamos uma última ronda relativamente a essa questão, porque efetivamente Matias Ramos estava a tocar aqui num assunto que tem importância, que é o facto da Alemanha ter aproveitado este modelo económico e bem, com um excedente que é assinalável, e outros países não terem conseguido fazer exatamente o mesmo. O que lhe pergunto é, o modelo económico a seguir é o da Alemanha ou é a Alemanha que está mal e tem que mudar qualquer coisa naquele excedente comercial? Como é que saímos desta equação? Há quem diga que é a Alemanha que está a comprometer, de certa forma, uma parte do crescimento europeu. A Alemanha faz parte daquilo que na história da Europa dos anos 60 é considerado um milagre económico, porque conseguiu na sua economia, que estava perfeitamente arruinada com a guerra, refazer as indústrias e torná-las muito competitivas. E elas têm sido até agora. Há observadores e analistas que dizem que a Alemanha não é inovadora e, portanto, é uma indústria relativamente conservadora. Mas ela vende para todo o mundo e vende em vários domínios. E devia comprar mais ou não? Devia estimular mais o mercado interno também ou não? Mas nós não podemos também, vamos lá ver, nós não podemos também modificar o tal ADN dos vários povos. E os povos do centro da Europa, por exemplo, são menos consumistas que povos de outros países. São menos amigos de comprar determinado tipo de bens que noutros países se consideram normais. São menos, se quiser, exibicionistas. E também tem outra questão, é que têm muito produto já fabricado nos próprios países. E mesmo quando consomem nacional. Ora, é isso que é a substituição de importações que nós temos que fazer a todo o custo. Porque quanto mais substituirmos aquilo que importamos, mais é fácil depois aumentar o consumo sem termos problemas na balança de pagamentos. E sem se repercutir negativamente naquilo que importamos, no que temos que pagar para fora. Portanto, eu penso que, efetivamente, o modelo alemão tem sido adequado ao país. Penso que também, se calhar, estará a evoluir, e tem que evoluir, mas cada país tem que encontrar o seu modelo, dentro daquilo que eu lhe dizia, que é um projeto europeu, mas com diversificações, e até com determinado tipo de diferenças, até naquilo que se pretende como atividades principais. Os tais clusters, de que falava ali o Sr. Bastodário, podem ser diferentes de país para país. Nós aqui temos o calçado, temos os testas, temos a questão da floresta, do papel, mas devíamos criar outros de acordo com as nossas potencialidades. A parte agrícola e agroindustrial é muito importante. Já demos alguns passos, mas temos que fazer mais. Temos que fazer mais. Muito bem. Últimas palavras, Matias Ramos, para si, para olhar também para este modelo económico europeu. O que é que deve ser este modelo económico europeu? Devemos ter uma Alemanha ali isolada, naquele que é o seu milagre económico, ou devemos ter uma Europa mais unida para conseguir um crescimento potencial global como uma força no mundo? Quando foi criada a União Europeia, foi numa lógica desta segunda hipótese, desta segunda situação. Isto é, não é cada um por si. Não é cada um por si. E uma lógica fundamental que era impedir que voltasse outra vez a guerra aos países europeus. Como sabemos, a história da Europa não é propriamente uma história muito pacífica. Não, e esse era o primeiro grande objetivo, era evitar a guerra. Evitar a guerra. Evitar. E
esse objetivo não foi conseguido. Efetivamente, houve países, por razões várias, como aqui foram enunciadas, como a Alemanha, que aproveitaram uma situação que lhes foi favorável e outros, por razões que todos também já mais ou menos elencámos, que não conseguiram acompanhar esse crescimento. Porque não houve uma lógica de homogeneização naquilo que é fiscalidade, naquilo que é o pressuposto de uma abordagem integral da Europa, porque isto é um somatório de países ainda. Não tenho, do ponto de vista daquilo que era o grande objetivo da construção da Europa, ele não está muito longe de ser conseguido. Ele ainda é, o espírito das nacionalidades está a determinar uma política que não é aquela que era desejável numa Europa forte, unida, o mais possível homogéneo e, do ponto de vista social, muito relevante. Aqui fica. Carlos Matias Ramos, Rui Leão Martinho, muito obrigada, senhores. Foi um gosto e um luxo receber-vos aqui nesta reflexão importantíssima. Foi também um gosto tê-lo desse lado. Até para a semana.